Bom dia, amados. Bem-vindos à EBD da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Vamos começar fazendo uma oração ao nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque os nossos ouvidos foram abertos, ó Deus, e os nossos olhos têm podido contemplar a Tua glória, Deus. Te peço que nessa manhã, cada um que assistir a esse vídeo possa ser edificado pela Tua Palavra, Deus, e possa ser fortalecido, Deus, pela força do Teu poder. Perdoa nossos pecados, ó Deus, acalma nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Deus, debaixo da Tua graça, sermos instruídos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amados, nesse momento nós vamos ouvir uma música das nossas queridas irmãs Nilza e Mônica. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado Teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. Do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Façamos a leitura dessa manhã, que está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez pela hora 6ª e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes assim aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim,
Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Que ela seja, Deus, poderosa nos nossos corações, nas nossas mentes, e possamos mudar o nosso comportamento de acordo com a Tua vontade, Deus, com a Tua palavra. E o Senhor possa se alegrar em nós, e o mundo possa ver, Deus, que Cristo está em nós. Em nome dele que oramos. Amém. Amados, há muitos anos eu tive um momento de clareza em que eu percebi que no mundo há duas religiões apenas. Apenas duas religiões. Uma religião, a maior, a mais famosa, a mais conhecida, é a religião das obras. Essa religião ensina que o homem tem que merecer a sua salvação. Ele tem que fazer por merecer. Então ele tem que cumprir obrigações, cumprir mandamentos, cumprir atos para que ele possa obter a salvação. Para algumas religiões, uma vida não basta para que ele consiga cumprir todas essas obrigações, então ele tem que voltar várias vezes a este mundo para que um dia ele possa cumprir todas as obrigações. Outras colocam obrigações simples, como fazer caminhadas, fazer visitas, se prostrar, mas todas elas são baseadas numa coisa só: obrigações e obras. É a salvação pelas obras. E a outra religião é a religião da graça. Essa religião é muito menor. Tem muito poucas pessoas no mundo que seguem essa religião. Essa religião nos diz que um dia Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Um dia Jesus encarnou na Virgem Maria, cresceu como criança, viveu como criança, amadureceu, se tornou homem, sofreu todas as nossas mazelas, foi afligido por todas as nossas dificuldades, mas não pecou. Em momento algum ele pecou. Ele se tornou homem se humilhando, se tornando como nós. Mas, ao contrário de nós, ele nunca pecou. Aí, um dia, ele foi condenado à morte, como se fosse um bandido, como se fosse um assassino, e foi condenado à morte de cruz, uma morte terrível e dolorosa. E naquela cruz ele levou todos os nossos pecados, todos, aqueles pecados que nós já cometemos e aqueles pecados que nós um dia iremos cometer. E isso é tão maravilhoso que é de graça, gratuitamente, porque nós não fizemos nada nem para merecer e nem participamos com atos para colaborar com Cristo. Ele fez tudo sozinho. A nossa participação na cruz é que os nossos pecados foram mortos, foram pagos na morte de Cristo Jesus. Então, é gratuito. Eu não preciso fazer nada para merecer a salvação. Não há nada que eu possa contribuir para a minha salvação, porque Cristo fez tudo. Então são duas religiões distintas. Você pode dizer, Oni, mas existe um meio termo entre uma e outra? É verdade, é verdade. Há desde uma salvação que ela é estritamente em obras, pesada, difícil, que há obrigações terríveis para serem cumpridas, e há uma outra em que você apenas descansa em Jesus Cristo e sabe que Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos amou antes de que nós pudéssemos conhecê-lo. O que há nesse meio é que muitas vezes, em meio à salvação pela graça, os homens têm colocado obrigações que os homens têm que cumprir para serem salvos. Nossa família está estudando agora o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. E uma coisa que nós podemos observar nos nossos estudos
É como que a graça estava presente o tempo todo. E se você for pensar bem, primeiro Deus salvou o povo do Egito. Primeiro tirou do Egito. Depois Ele entregou a lei que deveria ser seguida. Este é o princípio da salvação. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós cumprimos a lei porque nós somos salvos. É bem diferente. Nós somos salvos para servir. Então, de nós foi tirado todo o peso. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui agora? É que nesse texto vai explicar o que é a igualdade da parte de Deus. Nós vamos continuar falando sobre igualdade. E o que nós vamos estudar aqui, como é que nós devemos aplicar. Porque a parábola diz que um homem saiu cedo e combinou 1 denário de salário para alguns homens. E foi chamando vários homens durante o dia, até chegar no final do dia em que ele pagou o mesmo salário para todos. E a nossa mente, o nosso coração, ele tem muita dificuldade com isso. Porque o nosso coração, ele busca igualdade. Nós buscávamos igualdade. Se você tem um irmão, uma irmã, eu tenho certeza que você passou a sua infância buscando igualdade de condições com seu irmão ou a sua irmã em relação aos seus pais. Tudo que um fazia, recebia, você também queria receber. Eu tenho certeza que quanto mais irmãos alguém tem, maior a dificuldade dos pais de estabelecer um critério igual para todos, porque o nosso coração é assim. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho e nós queremos igualdade. Aliás, o mundo clama por igualdade, os políticos falam em igualdade todo o tempo. Mas o texto aqui vai nos levar a um outro caminho, porque o nosso caminho é sempre nos beneficiar, sempre termos aquilo que nós gostaríamos. Porque os nossos pesos, as nossas medidas, ainda que você seja cristão, ainda estão contaminados pelo pecado. Porque a vaidade, o ciúme, a inveja, a porfia, esses elementos contaminam a nossa vontade e tornam a nossa medida das coisas normalmente errada. Então nós devemos buscar na Bíblia como é que nós devemos equalizar os nossos pesos, as nossas medidas. Porque os homens e a sociedade, todo o tempo, tentam mexer com nossos pesos e nossas medidas. Você vai assistir um comercial e ali eles estão mexendo com seus pesos e as suas medidas. Está te influenciando a mudar os seus pensamentos. Os políticos fazem isso, os atores, as celebridades, os influenciadores estão o tempo todo querendo mexer com seus pesos e as suas medidas. E como é que podemos aferir os nossos pesos, nossas medidas de maneira santa? Através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. É para isso que nós devemos buscar, para mudar os nossos pesos, as nossas medidas. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que aquelas pessoas, aquela primeira igreja, o peso que eles tinham para a vida espiritual era muito maior do que as coisas materiais, ao ponto de que eles abriam mão de todos os seus bens para entregar aos pés dos apóstolos, porque consideravam estar na presença de Deus muito mais valioso do que bens materiais. É claro que isso está muito distante de nós hoje, mas existem princípios. E esse princípio dessa parábola, ele vai ensinar isso. Qual a maneira que eu posso tratar as pessoas de forma correta? E como é que Deus nos trata? E o texto vai nos dizer, e o contexto aqui desse texto é da história do jovem rico, que perguntou a Jesus como é que ele poderia ser salvo. E nós conhecemos bem a história. Jesus perguntou, cumpre os mandamentos? E o jovem rico falou, eu cumpro, com certeza, desde a minha meninice. Aí Jesus tocou naquilo que era o ponto onde o jovem rico tinha como ídolo no seu coração, que eram os seus bens. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. E o jovem rico não conseguiu fazer isso, porque ele tinha aquilo no coração. Logo em seguida os apóstolos vão perguntar, os discípulos vão perguntar, e como é que alguém pode ser salvo?
né? E Jesus vai dizer: para o homem é impossível obter a salvação, mas não há impossíveis para Deus. De Deus vem a salvação, porque Ele vem em Cristo Jesus. E os discípulos vão perguntar: mas e nós que estamos com o Senhor desde o princípio, o que vai ser de nós? E Jesus vai dizer que ninguém que deixa tudo por causa de Jesus não terá sua recompensa, não aqui na terra, mas lá nos céus. Mas os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E essa parábola serve para ilustrar esse pensamento. O que quer dizer os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Isso tem um significado espiritual muito forte, porque em outro lugar o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que maravilha! Esse é o princípio daquilo que Deus faz por nós. Aonde há muito pecado, a graça superabundou. Então, não é a medida de Deus, a medida que Ele vai completar em Jesus tudo o que nos falta para chegar a Deus, porque Cristo morreu pelos meus pecados. Então eu tenho uma carga de pecados e alguém pode ter uma carga maior ou menor que a minha, ou muito maior ou muito menor do que a minha, mas Cristo pagou por tudo, por todos esses pecados. Ele pagou com aquele denário, serviu para pagar os pecados daquele que viveu uma vida mais recatada e daquele que viveu em devassidão total. Mas ele vai dizer que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso significa que não é o fato de você ter sido salvo e que você vai ter a mesma posição lá nos céus. O princípio de Deus é diferente, a medida de Deus é diferente, porque Ele vai dizer: quem deixa tudo por amor de mim. E o deixar tudo por amor de mim não significa que você vai viver uma vida de missionário e passar pelo mundo todo e viver exclusivamente do Evangelho. Você não precisa fazer isso para você ser um servo de Deus. Isso é dado a alguns, não para todos. Mas você pode ser um empresário, um funcionário, um trabalhador autônomo e servir a Deus com integridade. E como é que você vai servir a Deus com integridade? Quando os seus princípios e os seus atos, eles são fundamentados em Cristo Jesus. Quando você, tal como Ele perdoou os seus pecados, todos os seus pecados, gratuitamente, você perdoa, você ama, você ajuda, você dá apoio, você serve de sustentação para o outro no seu dia a dia, quando você ama o próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, verdadeiramente você está deixando todas as coisas por amor a Cristo. E quais são todas as coisas? Todas as coisas que a sua vaidade, o seu intelecto, as suas motivações carnais te levam. Quando você nega essas motivações carnais, aí você pode ser um empresário, servo de Deus, autêntico, sendo empresário, honesto, trabalhador. Você pode ser um funcionário de uma empresa, ou um funcionário público, ou um autônomo, mas que em tudo que você faz, você segue a palavra de Deus. Você pode ser um homem ou uma mulher casados, que cumpre a vontade de Deus em cada ato do seu casamento. Ou você pode ser uma pessoa solteira que vai viver de acordo com os padrões de Cristo. Então, a salvação nos leva até a graça. E nós devemos nos mover na graça. Essa é a forma como você deve compreender o Evangelho. Por isso que ele vai dizer: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E o que o texto quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou presidente da federação há não sei quantos anos eu fui presidente da Federação de Homens do Presbitério Central do Espírito Santo. Eu gosto de trabalhar como presidente da federação. Agora, preste atenção. Se a minha vida cristã se resume a ser presidente da federação, eu vou ser o último no reino dos céus.
Porque muitas pessoas, elas procuram a presidência ou se colocam presidentes de alguma coisa, algum cargo da igreja, achando que estão cumprindo o Evangelho. Enquanto que ser presidente da Federação de Homens é um mero detalhe da minha vida cristã. Porque eu faço isso 3, 4 vezes ao ano, que eu tenho ações, 10 ações, 20 ações no ano como presidente da Federação. Mas quando eu acordo de manhã, todos os dias, eu tenho muito mais oportunidades para ser um servo de Deus do que como presidente da Federação de Homens. Então, muitos que têm projeção na igreja, que são importantes, que são famosos, não significa que lá nos céus serão honrados da mesma maneira. Porque o que vale não é um elemento da sua vida cristã. Não está errado ser presidente da Federação de Homens, pelo contrário, é muito bom, eu gosto. Servi a Deus já há muitos anos na Federação de Homens, eu gosto muito, mas isso não é vida cristã. Vida cristã é amar ao seu próximo, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, tratar bem as pessoas que estão ao seu redor, ser justo, ser enérgico naquilo que está errado, na medida correta, no tempo correto. Essas coisas fazem parte da vida cristã. Você se opor ao mal, elogiar aquilo que é bom, dar a mão àquele que precisa. Os princípios cristãos, os 10 mandamentos. Isso é a vida cristã. E sobre isso você será honrado por Deus no último dia. Então, se você considera que a sua vida cristã se resume a ir à igreja, a cantar, e não ter uma vida cristã completa e repleta de Deus, do Espírito Santo de Deus, talvez você não conheça Jesus. Talvez você esteja vivendo naquela religião das obras, naquela religião que eu devo fazer para ser salvo, e não na religião da graça, onde o Espírito Santo de Deus permeia todas as coisas, seja quando você está sendo enérgico nas coisas que estão erradas, e também quando você é gracioso nas coisas corretas. Aí a graça do Senhor Jesus será abundante e você será alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio, ser repleto, não é alguém que começa a semana vazio do Espírito Santo de Deus e vai se enchendo. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é o tempo todo, em todas as coisas, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, agindo conforme o Espírito. Então eu convoco você a esquadrinhar a sua vida e os seus atos, e verificar se você tem sido um servo de Deus verdadeiro, ou se você tem feito as coisas para obter algo de Deus. Porque o que ele diz aqui no final é: por que julgas porque eu sou bom? Por que você está me julgando porque eu sou bom? Então, seja bom e seja repleto do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, te peço que cada um de nós possa, Deus, se alegrar em fazer a tua vontade. E tal como essa parábola, Deus, possamos retribuir a todos com muita graça abundante, Deus, e possamos aceitar a tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amados, hoje à noite, às 19 horas, teremos a transmissão do nosso culto com mensagem do nosso reverendo Gerives.